E aí, Ricardo, bom dia. Desculpe não ter corrigido o seu texto ontem. Ontem foi uma correria danada, negócio de reunião, tudo. Eu preferi deixar para fazer hoje de manhã para fazer uma correção mais detalhada. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser a leitura do texto, beleza? Vamos lá então. O mercado de trabalho para o jovem contemporâneo, traço, desafios e oportunidades. Estabilidade financeira é algo que muitos almejam e os jovens não estão de fora nessa situação. Há um crescente número na comunidade dos jovens que estão à procura de embarcar no mercado de trabalho. A atuação dessa comunidade nesse meio é muito importante para a economia e para o currículo do próprio indivíduo, mas quais são as dificuldades enfrentadas e os desafios para aqueles que estudam? A inserção a uma vida profissional é algo positivo para o jovem, pois proporciona responsabilidade, crescimento, aprendizado e amadurecimento pessoal e profissional. Entretanto, há outro ponto a se falar: a vida acadêmica, a qual também é muito importante. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, declarou que 15% dos jovens trabalham e estudam ao mesmo tempo. Diante disso, o jovem precisa desenvolver um bom comportamento, disciplina e estabilidade emocional, a fim de não exaurir-se e estabelecer um equilíbrio para que haja êxito em ambas partes de sua vida. Estar atento às oportunidades oferecidas e buscar destacar-se é outro fator importante para ingressar no mercado profissional. A instituição escolar também deve ser uma colaboradora na formação profissional, dando uma mãozinha, oferecendo cursos, palestras e direcionamento a esses jovens. O jovem deve ver o mercado de trabalho como uma preparação para a sua carreira e não apenas como um meio de ganhar dinheiro. Enxergar como um avanço para a experiência. Bom, leitura inicial feita. Eu preciso fazer alguns comentários em relação a esse texto. Eu acredito que o objetivo seja esse, certo? Ricardo, eu não sei de quem é esse texto, eu não sei quem é o aluno, eu não sei qual a série dele, qual é a turma, mas eu vou analisar o texto, pelo que eu estou vendo aqui, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa em relação ao texto, o que tem de bom no texto? Tem texto, certo? Tem texto aqui. Ou seja, o texto foi escrito, aqui deve ter umas 30 linhas que eu não contei ainda. A caligrafia do aluno está boa, dá para entender perfeitamente, está clara a escrita. Eu não tenho grandes dificuldades para ler, eu não vi nenhuma palavra aqui que eu não conseguisse entender. O alinhamento dos dois lados está bom. Você pode ver aqui, ó, que o alinhamento tanto esquerdo quanto o direito está aqui. Dá para ver claramente a indentação aqui nos parágrafos, dá para ver tranquilamente aqui. Mas agora, se a gente for ver os outros erros do texto, o que tem de incoerente no texto, tem alguns detalhes aqui que a gente tem que ver, certo? Aqui agora eu vou fazer questão de pegar o marcador para poder mostrar o que precisa ser corrigido no texto aqui. Olha só, o mercado de trabalho para o jovem contemporâneo, ele colocou um hífen, certo? Nessa situação deveria ser dois pontos. O mercado de trabalho para o jovem contemporâneo, dois pontos, desafios e oportunidades. Primeira incoerência aqui. Estabilidade financeira é algo que muitos almejam e os jovens não estão de fora nessa situação. Essa montagem aqui, ó, estão de fora nessa situação, fica incoerente, deveria ser os jovens não estão fora dessa situação. Quando eu coloco de fora nessa situação, é linguagem coloquial, o que não permite o seu emprego no texto dissertativo argumentativo. Continuando a leitura. Há um crescente número de comunidades dos jovens que estão à procura de embarcar no mercado de trabalho. Esse termo aqui, ó, quando ele tentou colocar a crase aqui, ele colocou à procura de embarcar, ele colocou acento agudo e não a crase. O acento de crase é para trás, ou seja, o acento grave é invertido e não para frente. O que o nosso candidato, que o nosso aluno fez aqui, ele colocou o acento agudo, sem contar que a crase está meio incoerente aqui, né? Quem está à procura de algo. Não haveria a crase de qualquer maneira aqui. Seguindo aqui nosso trabalho. A atuação dessa comunidade nesse meio é muito importante para a economia e para o currículo do próprio indivíduo, mas, ou seja, tem um outro erro aqui, ó, na vírgula do mas. A vírgula devia estar antes do mas e não depois. Existe uma regra da colocação da pontuação aqui, que diz que o mas não pode ter vírgula depois dele de jeito nenhum, não pode. A vírgula tem que ficar antes do mas aqui, ó. Deveria ficar assim, ó. Currículo do próprio indivíduo, vírgula, mas quais são as dificuldades enfrentadas? E os desafios para aqueles que estudam, certo? Continuando a nossa leitura aqui, vamos ver o que mais que nós temos aqui na frente.
A inserção a uma vida profissional é algo positivo para o jovem, pois proporciona responsabilidade. Ele colocou responsa aqui no finalzinho e não colocou o hífen, fazendo a divisão silábica. Não colocou, então isso também conta aí da norma culta. Pois proporciona responsabilidade, crescimento, aprendizado e amadurecimento pessoal e profissional. Temos mais uma outra incoerência aqui, Aqui na palavra entretanto, vamos subir a tela aqui para facilitar a visualização. Aqui tem a palavra entretanto, tá vendo? Eu vou marcar aqui para vocês, só um segundinho. Aqui, quando ele coloca entretanto, que o negócio até já sumiu aqui, profissional, entretanto, há outro ponto. Quando eu coloco a conjunção adversativa, entretanto, ela tem que ficar obrigatoriamente separada por vírgulas, certo? Continuando a leitura. Entretanto, há outro ponto a se falar, a vida acadêmica. Ponto a qual, agora sim, aqui poderia ter uma vírgula, a qual também é muito importante, vírgula, uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, declarou que 15% dos jovens trabalham e estudam ao mesmo tempo. Diante disso, novamente, teria que ter uma outra vírgula aqui, Diante disso, é uma locução conjuntiva que dá a ideia de causa e consequência. Ou seja, ela retoma um termo anterior fazendo referência ao que vai aparecer. E tem que ter uma vírgula aqui, Diante disso, o jovem precisa desenvolver um bom comportamento, disciplina e estabilidade emocional a fim de não exaurir-se e estabelecer um equilíbrio para que haja êxito em ambas partes de sua vida. Esse termo ambas aqui, ele exige a preposição aqui, em ambas as partes. E esse termo aqui, que na verdade não é preposição, é um artigo, ele é obrigatório, tá? Em ambas as partes de sua vida. Continuando aqui a leitura. Estar atento às oportunidades, agora sim. Aqui deveria ter uma crase obrigatória, porque quem está atento a alguma coisa. Estar atento às oportunidades com crase, que é esse acento aqui, Que o atento às oportunidades aqui, certo? Estar atento às oportunidades oferecidas e buscar destacar-se é outro fator importante para ingressar no mercado profissional. Até aqui tudo bem, vamos seguir aqui, né? Deixa eu só tirar o marcador para a gente subir a tela aqui. A instituição escolar, que é onde a gente está lendo agora, a instituição escolar também deve ser uma colaboradora na formação profissional, dando uma mãozinha. Eu vou fazer um destaque a esse termo aqui, Quando o aluno colocou aqui, quando ele colocou dando uma mãozinha, ele quis dizer que necessita de ajuda. E mãozinha aqui, neste caso, apesar de ele ter colocado entre aspas, é linguagem coloquial. E não deve ser usada no texto dissertativo de forma nenhuma. Deve ser evitada, ele perderia pontos importantes aqui, dando uma mãozinha, oferecendo cursos, palestras e direcionamento a esses jovens. O jovem deve ver o mercado de trabalho como uma preparação para a sua carreira e não apenas como um meio de ganhar dinheiro. Enxergar como um avanço para a experiência. É enxergar mesmo que ele quis dizer aqui? Não, né? Enxergar, tá vendo aqui, Ou seja, pessoal, o aluno que escreveu esse texto aqui, ele tem que ficar bastante atento à pontuação. E outra coisa, ele usou muito pouco elemento de coesão, ele não colocou nenhum referencial teórico no texto, a divisão do texto ficou boa, mas no início de cada parágrafo ele não colocou nenhum elemento de coesão aqui, tá bom? Fazendo a classificação aqui de 0 a 10 nesse texto, aqui do final onde a gente está, até lá no início, de 0 a 10 eu acho que daria mais ou menos uns 6. De 0 a 10 eu classificaria como 6. Porque apesar de ter essa quantidade de erros aí que eu mostrei para vocês, o texto está aqui. Tem algumas incoerências, tem alguns detalhes, mas o texto foi feito. E em relação à tipologia textual mesmo, ele é um texto dissertativo argumentativo. Ele não tem citação de experiências pessoais, ele tem a citação aqui do IBGE, né, que ele citou ali, eu não sei se foi o IBGE, parece. Ele fez uma citação aqui. Ele tem uma conclusão proposta, mesmo que embrionária. Olha aqui, os jovens devem ver o mercado de trabalho como uma preparação para a sua carreira. Apesar de ser embrionária, ele tem a conclusão proposta aqui. É tanto que aqui, ele coloca aqui, Ricardo, quer ver só? Ele começa aqui, a instituição escolar, vem aqui, a instituição escolar também deve ser uma colaboradora na formação profissional, dando a mãozinha, oferecendo cursos, palestras e direcionamento a esses jovens. Isso é uma proposta de solução para o problema apresentado.
Então de 0 a 10 aqui, esse TD daria um 6, 6,5, tá bom? É isso aí, meu brother. Espero que tenha ajudado pelo menos um pouco. Valeu, hein? Falou, abraço.